Boa noite, sejam muito bem-vindos. Adelma, querida, Ediane, sejam bem-vindos, bem-vindas. E vamos chamando aí o pessoal para nossa live de hoje. Abaixar o som aqui que eu estava ativando os meus recursos. Nosso convidado de hoje, gente, para essa live do Método Mulheres em Ação já está aqui online com a gente, mas eu quero esperar aqui o pessoal entrar, muita gente entrando. Oi, Natália, Cristi. Aí, gente, vamos chamar todo mundo, hein? Chama aí as amigas, os casais, a pessoa que precisa ouvir sobre finanças, o casal que precisa ajustar a vida financeira, porque hoje a gente vai falar sobre isso aqui, né? Vamos abrir aqui um pouquinho da nossa intimidade, inclusive, né? Mas com o propósito de contribuir, de abençoar a vida de vocês. Flávia, querida. É isso aí, gente. Manda uns aviãozinhos aí. Vamos lá, vamos fazer pelo menos 10 aqui nessa sala para a gente poder começar a nossa live, tá bom? E você que está entrando aí, coloca aí pra gente. O que você quer saber nessa noite? Qual que é a sua dúvida? Qual que é a sua dificuldade no relacionamento, no casamento, em relação às finanças, em relação às suas diferenças de perfis comportamentais? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui também. E fiquem até o final, porque a gente vai fazer um sorteio especial para vocês que estão aqui nessa live hoje. Então vamos lá, deixa eu ver se ele já está por aqui. A gente está em casa, mas para facilitar o som, a audição do som, a gente está em ambientes separados para facilitar a conexão. Então vamos lá, gente. Muito especial, né? Sou suspeita aqui de falar, mas é uma honra para mim. Uau, olha aí. Boa noite, galera. Me ouvem bem? Isso, dá um feedback pra gente se vocês estão ouvindo bem a mim, ao Rodney. Acho que sim. Então, Rodney Gosling, seja bem-vindo ao meu perfil. Obrigado. Parabéns pela sua iniciativa. É muito importante a gente, como casal, dar um testemunho bacana aqui para quem realmente está precisando fazer mudanças na sua vida financeira e, consequentemente, em todos os outros pilares também, né? Já que somos sistêmicos. Exatamente. Gente, olha só, eu já vou dizer que eu chamo meu marido Rodney de Ró, tá? Porque eu vou falar Ró aqui no meio da conversa e aí eu já tô relaxando para eu não ter que ficar preocupada com isso. Então, Ró, vamos começar contando aqui, mas você não vai falar meu apelido não, hein? O meu apelido você não fala, não. Não. Ó, então tá, gente, se vocês querem saber o meu apelido, vocês têm que ficar até o final. Vamos fazer um desafio? Pronto. Se chegar aqui a 40 pessoas, 50 pessoas, você conta o meu apelido, tá bom? Tá bom, desafio aceito. Então, gente, nós estamos aqui hoje para compartilhar com vocês o que nós temos vivido, quais as ferramentas que nós temos trazido para a nossa vida, principalmente no pilar financeiro, né? E como casal, e como o Rodney disse, que impacta em todos os outros pilares, porque nós somos sistêmicos. Mas para você que está chegando aí, o que é pilar, né? Quais são os pilares da vida? Bom, nós entendemos que nós temos pelo menos 11 pilares. Então, enquanto casal, a gente não é somente casal, a gente também tem filhos, a gente tem os parentes, que são os nossos pais, a gente tem a saúde, a gente tem o trabalho, o lazer, o espiritual, tantas outras áreas da vida, o intelectual, que a gente precisa alinhar. E quando uma área ela não está ajustada, é questão de tempo para que isso acabe impactando todas as outras áreas. Verdade. E é incrível como que o pilar financeiro ele está ligado a tantas outras áreas. Tanto na questão
do impacto do reativo quanto do passivo, né? É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim: ah, tudo é porque eu não tenho dinheiro. O problema é o dinheiro, é a falta, ou é falta de dinheiro, ou é falta de tempo. E a gente começa a perceber, através desse autoconhecimento, que muitas vezes o nosso resultado financeiro, ele não é só uma questão de dinheiro. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. E é isso que eu e o Rodney, a gente tem aprendido juntos nesses últimos 15 anos. Nós vamos fazer 15 anos de casado agora, dia 2 de julho, né? Uhul! Então, assim, gente, uma forma que eu já dou, uma dica que eu dou aí para as mulheres, para o seu marido não esquecer a data do casamento, você faz uma live, entendeu? Aí você conta para todo mundo que você vai fazer aniversário, tá tudo certo. Então, dia 2 de julho agora, a gente tem a gratidão, né, a honra mesmo de estarmos completando 15 anos de casados e 17 anos juntos. E a gente sabe o quanto que a gente tem que celebrar esses momentos, porque É realmente verdade. casamento é uma escolha diária, né? Casamento é uma escolha diária. E aí, nessa caminhada desses 15 anos, a gente tem aprendido muito. Então, antes de contar para vocês o que que a gente tem feito, como que a gente tem agido nessa quarentena, nesse momento de crise econômica e política do nosso país, nós queremos contar para vocês um pouco de como foi o nosso início, né? Então, eu vou deixar o Rodney falar, porque a comunicadora que sou eu, né? Mas eu vou deixar o Rodney desenvolver o lado comunicador dele. E ele vai contar um pouco para vocês como nós éramos, quais eram as nossas crenças, quais eram os nossos comportamentos lá em 2005, quando nós nos casamos. Bom, gente, boa noite mais uma vez para quem entrou depois. Bem interessante essa oportunidade da gente bater esse papo com vocês, trazer as nossas experiências para edificar a vida de vocês. Como a Nádia falou, casamento é uma experiência diária, né? Mas eu acho que é de responsabilidade de cada um fazer que essa experiência seja uma experiência boa. Né? Ninguém casa para ter uma experiência ruim, ninguém casa para brigar e basicamente ninguém casa para se separar, né, gente? Então, no início, quando a gente resolve se juntar a uma outra pessoa, a gente traz toda a nossa bagagem junto, né? A gente não deixa nada para trás. A gente traz todas as nossas crenças, tudo aquilo que a gente aprendeu, toda a influência que a gente teve do meio em que a gente cresceu, influências dos nossos pais, ficam gravadas, né? Viram essas crenças e acompanham a gente durante uma parte da vida. Graças a Deus que a gente sabe que isso pode ser modificado, desde que a gente esteja disposto a abrir mão de orgulho, abrir mão de ser o dono da verdade e ser humilde e entender que a gente, de repente, precisa de ajuda para isso, né? Seja uma ajuda espiritual ou seja também uma ajuda real, buscando informação. Então, no início, como que funcionava? Cada um com a sua carga de crenças e de ideias daquilo que era o correto. A gente fala sempre isso, e isso talvez seja o mais interessante, contas bancárias separadas, né? A grande maioria dos casais, quando casam, tem as contas bancárias separadas, e eu, particularmente, custei um pouco a entender que isso não é o normal, né? É comum, mas não é o normal. Logicamente, a gente tem que estar bem aberto, inclusive espiritualmente, para receber de Deus esse direcionamento, mas era assim, né? Cada um com sua conta, cada um com suas crenças. Logicamente, que a maioria dos casais, e com a gente não foi diferente, quando casa não tem essa experiência de administrar uma casa, de lidar com o dinheiro de duas pessoas, de trabalhar, inclusive, para a realização de sonhos, né, alinhar esses sonhos. Então, no início era assim, cada um com sua conta bancária, né, as despesas divididas, mas cada um trabalhando o dinheiro que ganhava de maneira individual. Não existia
nenhum tipo de controle de gasto mensal, não existiam planilhas, não existiam referências do que a gente tinha de responsabilidade de arcar, do que a gente precisava pagar, do dinheiro que eventualmente sobraria, para onde que esse dinheiro iria. Então, no início, a gente precisa de muito ajuste, né? Existe uma parte, né, principalmente do homem, e aí falo também como experiência própria, sem nenhuma vergonha, de que existe aquela mentalidade do homem, que o homem tem que ser o provedor, né? O homem é o responsável por manter a casa. A gente traz isso nessa bagagem de crença que eu falei, e também com influência do meio, né? Socialmente, o homem é o cabeça, né? O homem é o provedor da casa. E a gente sabe que a realidade hoje é outra, né? As mulheres assumiram um outro papel na sociedade. Eu não posso dizer que é igual e eu nem desejo que seja, mas a mulher realmente assumiu um outro papel na sociedade moderna. Então, isso realmente criava impactos emocionais na gente no início, mas, graças a Deus... Rodney, Oi. até porque, dentro disso aí que você está falando, dessa realidade lá do início, né? Você falou aí sobre crenças. A gente, às vezes, tem muita crença sobre o que é ser provedor. Né? A sociedade, a gente traz uma crença, um significado do que o mundo, do que a sociedade, do que os padrões nos colocam, do que é ser provedor. Então, lá, quando nós casamos, a ideia de provedor, tanto minha quanto do Rodney, era assim, quem paga as contas. Isso era ser provedor. E aí nós vamos contar aqui para vocês como foi a nossa jornada. E aí eu quero que vocês prestem atenção nesse ponto, porque o significado de provedor mudou para a gente. Mudou para mim e mudou para o Rodney. Verdade. Então, muito da forma que a gente lê a situação. Então, nós trabalhávamos, quando nós namoramos 2 anos, e noivamos e casamos. E casamos e ficamos 3 anos ainda sem ter filhos. Então, pouca coisa mudava no dia a dia, né? Era como se a gente não tivesse... O que era casamento, na verdade? O que é casamento? Então, a gente percebe que hoje as pessoas se casam e muda muito pouca coisa. As pessoas continuam na sua individualidade, né? E vale a pena a gente dizer a diferença entre união e unidade. A união é quando você se une a alguém, seja numa sociedade, num casamento, mas você não tem um compromisso de permanecer. Por quê? Porque você não é unidade. Então, quando você entende por bem que não está dando certo, você simplesmente separa. Você simplesmente separa no primeiro impasse. E se eu e o Rodney não tivéssemos outros valores, que é algo também que a gente vai falar aqui, nós teríamos separado nos primeiros anos de casamento. Porque a diferença entre união e unidade é muito grande. E ali foi naqueles 3 primeiros anos que nós fomos construindo a nossa unidade. Onde a gente foi entendendo que é aquela história mesmo, gente. É na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. E ali nós fomos mudando as nossas crenças para entender que nós não queríamos ser união. Nós queríamos ser unidade. E eu até me emociono um pouco porque realmente isso faz muita diferença ao longo da vida quando a gente passa pelos desafios. E todos nós vamos passar por desafios. E aí nós ficamos 3 anos sem ter filhos. E uma coisa que eu me lembro que eu passava na minha cabeça era assim, como que vai ser quando a gente tiver um filho? Eu vou comprar a fralda, ele vai comprar o leite, como que vai ser essa divisão? Exatamente. Né? Então foi muito importante até esse tempo que nós tivemos, até os nossos filhos chegarem, para que a gente pudesse amadurecer. E olha que a gente nem era tão novinho assim, né? Eu já tinha os meus quase 30 anos. Não precisa de falar, não precisa de falar. E o Rodney, assim, uma experiência maravilhosa de vida.
E eu sou muito grata, inclusive, a isso, sabe? Porque como é importante a gente ter maturidade para a chegada dos nossos filhos, né? Porque mesmo assim é desafiador. A gente, como o Rodney falou, a gente está trazendo as crenças fortalecedoras, mas também as crenças limitantes de duas famílias. De duas famílias. Então, eu comecei a ter esses questionamentos. Quem que vai pagar o quê quando os filhos chegarem? E a mulher, né? Eu sei que aqui tem muitas mulheres seguindo. A mulher sempre pergunta, a mulher que trabalha principalmente, né? E hoje, quem praticamente, assim, é raro a gente ver a mulher que não está trabalhando, mesmo que ela não esteja empreendendo dentro de casa. E a mulher sempre pergunta, como que eu vou fazer quando o meu filho chegar? Eu vou ter que parar de trabalhar, eu vou ter que cuidar do filho, porque Deus é muito, muito sábio, né? Ele faz as coisas muito certas. E graças a Deus que fisicamente os bebês dependem das mulheres, porque senão hoje nem isso as mulheres iam querer fazer. Porque hoje as mulheres não querem nem mais amamentar. Estou generalizando, né, gente? Não são todas, lógico. Mas existe um padrão forte hoje de que não quer mais amamentar, de que não quer mais estar com o filho, né? E aí, como que ia ser esse mundo? Como que a gente ia ficar, né? Como que ia ficar o mundo? Então, esses questionamentos começaram. E daí é que começou o nosso incômodo e a gente começou a sair dessa zona de conforto, né? Porque a gente estava ali dentro daquelas crenças de financeiras, né? E a gente foi se ajustando ali na soma das diferenças dos nossos perfis. Porque, como vocês podem ver, É outra coisa importante. Eu e o Rodney, a gente é muito diferente e a gente foi, ao longo do tempo, entendendo que não era uma diferença, mas que era um complemento. Fala um pouquinho disso, Rodney. Então, essa questão de diferença de perfis... Enquanto a gente não entende essa diferença de perfil, enquanto a gente não entende que cada um tem o seu perfil e que não há nada de errado com isso, é bem mais difícil. Quando a gente consegue identificar qual é o nosso perfil, o nosso perfil comportamental, e existem os testes, aí a Nádia pode falar um pouco mais, nós somos formados como analistas comportamentais e é realmente uma ferramenta fantástica com mais de 97% de acerto. Do outro. E que não tem perfil certo e nem perfil errado. Existem perfis complementares. Então você deixa nesse momento de querer que o outro faça do seu jeito, ou de querer consertar o outro. Né? Você deixa de ser o dono da razão, de dizer, não, o certo é assim, deixa de ter certo e errado. E é impressionante como a vida a dois muda. É impressionante como a vida a dois muda, gente. É fantástico. É espiritual, é emocional, e realmente faz toda a diferença nessa caminhada, como a gente falou, já que somos sistêmicos e temos vários pilares na nossa vida, quando a gente consegue identificar essa diferença de perfil, que a gente encaixa isso dentro do nosso casamento, todos os outros pilares são influenciados positivamente. Realmente é um divisor de águas, essa identificação Sim. de perfil. Então, essa questão do perfil comportamental, ela veio até nós através dessa busca do autoconhecimento da inteligência emocional. Né? E a inteligência emocional, ela está ligada à inteligência espiritual. Então,
ao longo do nosso casamento, a gente sempre trabalhou com todas as inteligências. A cognitiva, né? No meio do nosso casamento, a gente ainda fazia cursos, o Rodney tinha os cursos dele, eu tinha os meus. A inteligência emocional, porque a gente sempre buscou ajuda, né? Eu nunca economizei em buscar o apoio de terapeutas, de psicólogos, e até que o coaching também chegou até nós. E principalmente a inteligência espiritual. Então, a verdade é que tudo que a gente comunica, né, é muito forte. Quando nós nos casamos, nós colocamos na nossa aliança um versículo que é Eclesiastes 4:12, que diz: o cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper, né? Porque nós entendemos, eu e o Rod, nós entendemos que nós somos 3 dobras, e a terceira dobra é o Senhor Jesus. Então, na dúvida, a gente sempre busca na palavra o que a palavra diz sobre qualquer situação, né? A gente busca esse direcionamento acima da ciência, acima da medicina, acima de qualquer coisa na nossa vida, de qualquer decisão, a gente inclui isso. Mas faz parte, né? A própria palavra de Deus, ela orienta que a gente renove a nossa mente, ela orienta que a gente renove os nossos pensamentos, para que a gente possa realmente provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E algo que tanto eu quanto o Rodney, a gente nunca se conformou com o bom. Até hoje, a gente acredita no extraordinário, a gente acredita que pode mais, porque dessa fonte que nós buscamos, a palavra diz que é uma fonte inesgotável. Então, nós podemos querer mais. Então, pessoal, queria só mostrar um cenário para vocês, que lá atrás, quando a gente começou, a gente era assim também. Eu sei, né? Eu lido com pessoas hoje o dia todo, atendendo as pessoas nos nossos treinamentos. Eu sei a realidade que as pessoas têm vivido hoje. E as pessoas estão vivendo em união e não em unidade. Porque a unidade, ela não se separa. Vem a crise, vem as dificuldades e vocês ficam mais fortes. Só que não é conto de fadas, né? A gente não está aqui para contar um conto de fadas para vocês, porque não existe. Então, sim, tinha muitos desafios, tinha muitas lágrimas, tinha muitas dores, né? Tivemos que quebrar, assim como o Rodney falou, o nosso orgulho. Tivemos que tirar a nossa prepotência, a nossa arrogância de achar que já sabíamos tudo, né? Quantas vezes um falou para o outro assim, eu sou assim, se você quiser, olha, você me conheceu assim, entendeu? Então eu não vou mudar, né, Rodney? Não vou mudar. Então, a gente precisou quebrar isso. E isso era o cenário lá atrás, tá? E aí a gente foi caminhando nessa jornada, chegou o nosso primeiro filho, né? E, gente, se tem alguma coisa, né? Se tem algo que trata a gente, é filho. Chama filho. Porque aí já não era mais só por mim e pelo Rodney. Era por nós 3, que é o Victor, que é o nosso primogênito. Então, já não era mais a Nádia, eu já não pensava só mais em mim, eu pensava numa família, o Rodney idem, né? E aí tinha um bebê, e aí já não era mais a Nádia e o Rodney, aí era uma mãe e um pai. E ali as coisas precisavam mudar, definitivamente precisavam avançar mais um nível. Então, nesse mais um nível, é que a gente foi se ajustando, né? Então, chegou um ponto que eu, como comunicadora, né, e executora, eu sou muito voltada para falar e para resultado. O Rodney, como analista e um planejador, ele foge de conflito, né? Então, assim, em 24 horas eu quero resolver alguma coisa. O Rodney não, ele tem mais um tempo, assim, para poder resolver as coisas. A gente costuma dizer que eu preciso dormir com a ideia. Exatamente, gente. Então, assim, a ferramenta de perfil comportamental, esse conhecimento, me ensinou a conversar melhor com meu marido. Eu entendi que não adiantava falar... não adiantava falar na minha língua. Se eu queria resultado, já que eu sou voltada para resultado, eu precisava achar a forma correta. Eu costumo falar para as minhas alunas,
Você tem que vender a ideia para o seu marido. Então, eu era uma ótima vendedora, batia as minhas metas, mas chegava em casa, eu não sabia vender, né? Então, eu tinha que aprender a vender para ele aquela ideia. E no tempo dele, na linguagem do Rodney, que é a analista. Então, mulheres, seu marido é analista, você precisa dar informações para ele, você precisa dar dados. Porque ele vai te perguntar. Tá? Você chega com uma ideia maravilhosa, a primeira coisa que ele fala é assim, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Ele começa a ver um monte de defeito. A pergunta é assim, você fez análise do risco? Você analisou o risco? Você analisou o risco? Exatamente. Aí a otimista já fala, mas que risco? Vai dar tudo certo, vamos lá, vamos né? embora. Então vocês imaginam, gente, para convencer esse homem a ter um filho, né? Eu tive que ficar 2 anos vendendo a ideia para ele, entendeu? Mas, enfim, como uma boa executora, eu não desisti do resultado, né? E tá tudo certo, porque nisso daí a gente vai se alinhando. Então, o Rodney, eu sempre digo, né? Uma coisa que eu falo nos treinamentos, o Rodney, ele me protege de mim mesma. Né? Ele me protege de mim mesma. Porque muitas vezes eu mesma, na minha impulsividade, né, que faz parte, é uma característica do meu perfil, na minha impaciência, ele vai lá e me controla, né? E o inverso também acontece, né, Rodney? O que acontece? Conta aí. Em alguns momentos eu preciso do impulso dela, né? Tem um perfil diferente. Em algum momento, a gente precisa flexibilizar. Isso a gente aprende também. Eu acho que é uma palavra muito importante e são atitudes importantes dentro de um casamento. Flexibilizar. Né? Ninguém é o dono da verdade, ninguém está com a razão. Você flexibiliza para dar um entendimento, a outra pessoa também flexibiliza. E uma coisa que a Nádia falou e que é muito importante, essa questão da unidade, me veio uma coisa aqui na cabeça que eu acho que é uma grande dificuldade para a maioria das pessoas e foi para mim, mas eu acho que foi para nós também. É que, assim, quando a gente casa, a gente não pode ter mais segredos. E quando a gente traz isso para a nossa vida financeira, isso vale mais ainda. Né? Então, desde que a gente, então, entendeu que precisávamos ter uma conta conjunta, que o dinheiro, independente de onde ele viesse, ele era um dinheiro da unidade e não da união, isso realmente dá uma outra guinada. Então, quando você está em unidade, o dinheiro entra, não importa de onde que ele venha. O dinheiro entra, o dinheiro multiplica, né? Se você tiver uma relação vertical, multiplica mais ainda. E você acaba, num determinado momento, se espantando do tanto de dinheiro que você tem. Gente, mas puxa, de onde veio isso? Né? Houve uma vez, inclusive, eu não sei se a Nádia se lembra disso, houve uma vez, inclusive, que houve um depósito na nossa conta que nós não sabíamos quem fez. Mas foi bem-vindo. Mais de uma vez. Então, assim, muito importante essa flexibilização. E mais ainda, se você conhece o seu perfil comportamental e conhece o perfil comportamental do seu cônjuge, gente, é muito menos difícil. Muito menos caminhada, né? Verdade. Exatamente. E aí, assim, falando para as mulheres e para os homens também, né? Quando o Rodney fala dessa questão da unidade e de que não importa de onde entra, né? Gente, tudo isso não é assim, tá? Não é um pó de pirim-pim-pim que a gente joga e faz, não, tá? A gente tá falando aqui, mas é porque a gente tem que ser objetivo por conta do tempo. Mas isso foi muito tratamento. E, na verdade, um tratamento emocional. A gente precisou curar as nossas fraturas emocionais que a gente trazia, cada um da sua vida, os seus traumas, né? As crenças. E, por exemplo, essa questão da unidade, eu, enquanto mulher, e com aquela crença de que o homem tem que ser o provedor, eu também tinha uma cobrança de que eu tinha que ser aquela mulher que cozinhava, que gostava de cozinha, que parava tudo. E eu demorei um tempo para me aceitar como eu sou. E foi o teste, né? Foi o mapeamento de perfil comportamental que me mostrou quem eu sou de verdade, gente. E para mim foi algo muito forte na minha vida, libertador, porque eu falei assim,
Meu Deus, se Deus me fez assim, então tá tudo certo. Por que que eu tenho que gostar de cozinhar? Eu não gosto de cozinhar. Né? E daí eu tirei aquela culpa, né? Eu tirei aquela culpa de cima de mim, da minha identidade. E eu sempre falo para as mulheres assim, olha, ore direito. Se você não ora, saiba orar, porque quando eu orei, eu pedi um marido que soubesse cozinhar. Então tá tudo certo, entende? E aí, quantas vezes, né, eu sentia culpa por gostar de trabalhar, por gostar de fazer as coisas. E às vezes o Rodney estava ali, sabe, acolhendo a nossa casa, acolhendo os nossos filhos e até me acolhendo. E é isso que foi mudando na minha mente, no sentido de que quem disse? Quem disse que tem que ser assim? Quem disse que tem que ser assado? Nós temos é que ser unidade e nós temos que ser felizes e nós temos que blindar a nossa família com amor, com Deus, com valores e princípios. Isso é que é a verdade. Agora, a questão da provisão, eu continuo acreditando que o homem é o provedor. Eu continuo acreditando. E o meu marido, ele é o provedor. Só que o sentido dessa provisão mudou. Provisão não é o dinheiro, né? Provisão é a estrutura emocional, a estrutura espiritual que é colocada numa casa. E aí isso fica mais fácil da gente entender por quê. Eu e o Rodney, a gente empreende já há 12 anos. Então, há 12 anos que a gente não tem mais carteira assinada, a gente não sabe ali aquele salário do fim do mês, né? E quantas vezes eu ganho mais do que ele, né? Os meus negócios, a minha fonte de renda entra mais do que a fonte de renda dele. E não importa isso, pra gente definitivamente não importa. Porque o que a gente quer é que a gente cresça junto. E isso, quando você alinha esse raciocínio de que você é um só, aí você consegue, inclusive, ter o apoio maior. Porque como que funciona aqui na nossa casa? Se um tá num momento ali, se o Rodney tá ali focado no turismo, se ele tá ali envolvido com as coisas, eu procuro liberá-lo. E vice-versa, se ele tá vendo que eu tô produzindo ali, ele me procura me liberar e cuidar das outras coisas que a gente tem que cuidar. E às vezes a gente chega num ponto, né? Lógico que isso leva tempo, isso é uma caminhada, é uma maturidade, que eu percebo hoje que a gente nem se fala, mas a gente não precisa pedir mais um para o outro. Um vê que o outro está ocupado e aí vai lá e ajuda, e aí a gente caminha junto e a gente se completa. Não tem mais aquela cobrança, olha, você não fez isso, você não fez aquilo, eu que tenho que fazer. Então isso foi acontecendo através, né, desse autoconhecimento, desse processo de cura que nós fomos nos permitindo viver através de muito treinamentos, né? Fizemos método CIS, fomos daqui de Belo Horizonte lá para Brasília fazer método CIS, ao ponto de que nos tornamos coaches, né, treinadores. Teve um momento de decisão onde eu precisei decidir, né, se eu saía do turismo ou não, e eu nunca vou esquecer, né, a forma que o Rodney olhou para mim e falou assim, vai, você tem que voar. Pode, porque eu vou cuidar de tudo aqui no turismo, né? Então, assim, o marido que te libera para você viver os seus propósitos, para você viver os seus sonhos, sua missão de vida, eu só posso dizer assim, tá tudo certo, né? Cada um tem o marido que merece. E eu me sinto merecedora. E foi só quando eu me senti merecedora de ter esse marido é que eu tive. Então, quero dizer para vocês, mulheres, que a mudança do seu marido começa em você. Quando você se sentir merecedora de ter o marido que você quer, ele vai mudar. Ele vai mudar. Na verdade, muitas vezes o outro não muda porque você não se sente merecedora. Você não se sente merecedora de ter aquilo. E você não se sente merecedora por conta das suas fraturas emocionais. Por conta das suas crenças, por conta do que você viu no casamento do seu pai e da sua mãe. A verdade é essa, gente. A verdade é essa. E a gente cresce e às vezes Deus está nos dando
um presente e a gente não consegue aceitar o presente porque a gente está ferido, a gente acha que a gente não merece. Então, quando eu me curei, o meu marido também foi curado, né? Amém. E aí também teve um segundo momento, porque o Rodney também fez a formação em coaching, ele também é coach, ele também é analista. E eu falei, não, agora a gente tem que ir junto, né? Porque a gente é um só, então vamos ser 2 coaches. E aí, de repente, eu vi que, apesar de sermos unidade, nós somos seres únicos. Nós ainda temos a nossa individualidade. E assim como ele me apoiou na minha individualidade em mudar de profissão totalmente, né, aos 40 anos de idade, e ele me apoiou, ele falou assim, eu quero ficar no turismo, eu amo o turismo. Então a gente precisa respeitar também o outro no sentido dos valores, do propósito de vida do outro. Nós podemos ter. E ao mesmo tempo que nós temos propósitos diferentes, a gente tem uma única missão. E isso é um outro ponto que nós identificamos, né? Existe muito aquela questão assim, mulher submissa. O que é ser uma mulher submissa? A palavra submissão significa estar debaixo da missão. E eu digo para vocês que a missão do Rodney é a mesma que a minha. A missão do Rodney é fazer o bem, é contribuir para o mundo. Por isso que nós estamos aqui nessa live. Só que quem disse que quem tem que aparecer é ele? Quem disse que quem tem que estar no palco é ele? Se fosse assim, Deus teria feito ele com outro perfil comportamental, apesar de que está flexibilizando, né, Rodney? Bastante. E aí tá tudo certo, porque se nós entendemos que somos um só, não importa quem tá lá. Para mim, não importa quem tá lá na frente, né? Só que nós temos que respeitar as nossas características, os nossos perfis. Se é mais fácil para mim, se é da minha natureza me expor, ok. E a gente tem que respeitar o perfil do outro. Quantas vezes eu vejo o homem querendo mudar o perfil da esposa e a esposa querendo mudar o perfil do marido? Isso é falta de autoconhecimento, né? Falta de se curar e de se conhecer. E aí, gente, é isso que a gente tem vivido ao longo desses anos. Mas nós queremos muito focar com vocês nos últimos 2, 3 meses, que é a quarentena, né? A pandemia chegou. A crise chegou. E por incrível que pareça, eu e o Rodney tivemos um ganho extraordinário. Porque pilar financeiro, dinheiro, não tem a ver com a quantia que você tem no banco. Aliás, quanto você tem no banco, é lógico, vai dizer muito sobre as suas crenças. Mas não é só isso. O que eu quero dizer para vocês? Que a forma que você lida com o dinheiro, a forma que você se relaciona com o dinheiro, vai muito além da quantia. E sim, aquilo que a sua mentalidade e aquilo que você sente. Então, a gente viveu, né? A gente tem vivido, assim como milhares de pessoas no mundo todo, uma mudança muito drástica desde março para cá. E nós, como eu falei aqui para vocês, a gente vem de 2 segmentos. Hoje eu estou totalmente focada no processo de desenvolvimento humano e o Rodney totalmente focado no turismo. E aí, o que aconteceu com o turismo, né? O turismo parou na primeira semana. E aí, gente, a gente pôde ver realmente o que é ser uma unidade. E aí, conta pra gente, Rodney, como é que foi essas primeiras semanas aí da pandemia? Foi muito desafiador, porque a gente saiu de uma situação de normalidade para o zero. Eu confesso que nas primeiras semanas eu fiquei bem preocupado, né, de como que a gente ia passar por isso, como que ia ser esse impacto na nossa vida financeira e, consequentemente, nos outros pilares, né? Porque a primeira coisa que a crise toca é o emocional, né, gente? Não há dúvida disso, né? O primeiro pilar tocado na crise é o emocional.
E a gente costuma dizer que o emocional é que vai dizer como você atravessa as crises. A gente já passou por outras tantas crises, verdade que nenhuma tão desafiadora como essa, pelo período e, né, por tudo que a gente ouve, pelo bombardeio que a gente ouve todos os dias, pelo cuidado que a gente tem que ter. E as atividades do turismo realmente pararam. Mas eu acho que isso foi uma bênção para mim. Porque aí eu pude enxergar o tanto ou o quanto eu precisava usar isso a meu favor. E é como a Nádia falou no início, a gente não pode ter vergonha de buscar ajuda, né? Você precisa investir em conhecimento. Quem não está investindo realmente está ficando para trás, e essa pandemia tem mostrado isso, e quem detém conhecimento está saindo na frente, está se dando bem, está literalmente ganhando dinheiro, né? Essa pandemia quebrou uma série de crenças minhas, quebrou uma série de desculpas que eu dava, né? Porque a minha Mudou até seu atividade... perfil, né? Porque olha lá, Mudou gente, seu a perfil. minha atividade é visitar o cliente externamente, né? Visitar a agência de viagem, o operador. Né? O meu resultado vem de um trabalho de promoção. Então eu tenho que estar lá junto do cliente. Só que esse cliente não pode mais me receber. Então como que eu vou chegar até ele? Então foram quebrando essas resistências que eu tinha, né? E estou eu aqui fazendo uma live. Tenho feito várias lives semanalmente. Ontem fiz, anteontem fiz. E eu tinha na minha... Não, eu não gosto disso. Eu não gosto de live, eu não gosto de Instagram. Né? Eu não tinha Instagram. Gente, quem não tem Instagram, gente, está em que planeta? Está em que mundo? Olha que No que coisa você incrível. tava. Olha que coisa incrível. Eu fui na farmácia hoje comprar um álcool. Aí tinha um senhor, um cara mais velho, na fila, não, no supermercado, minha. Tinha um senhor na fila. E a menina falou assim: o senhor tem o aplicativo aqui para poder ganhar o desconto? Né? Porque hoje, gente, depois que a gente faz essa educação financeira, aliás, vamos validar aqui o nosso mentor, né? Rodrigo Schumacher, obrigado pela sua ajuda. Quem não conhece, busca o Rodrigo Schumacher no Instagram, é um educador financeiro fantástico. Nós já fizemos 2 cursos e uma mentoria com ele e realmente abriu a minha cabeça, gente, vocês não têm noção. Eu não gostava de saber de nada disso, hoje eu tô todo dia abrindo endereço de investimento, aprendi a investir, mudamos nossa conta para banco digital, o bicho de 7 cabeças desapareceu. Mas enfim, aí esse senhor disse: não, eu não tenho nem celular. Eu olhei para aquele cara, ele, sei lá, tinha uns 60 anos, não era tão velho assim. Ele dizendo para a moça do caixa: eu não tenho nem celular. Então, gente, onde que esse cara está? Esse cara já morreu. Né? Ou então desistiu da vida, estava ali só para comprar o que ele queria e ir embora para casa. Então, óbvio, gente, vão haver objeções, vão haver dificuldades. Mas a gente precisa buscar essa ajuda. E esses cursos de educação financeira que a gente fez, você, né, vai buscar onde se achar melhor, mas, como eu disse, o Rodrigo Schumacher é uma grande referência, abriram minha cabeça, né, gente? Então, assim, ferramentas fantásticas diárias, de controle de gastos diários, de controle de gasto Então, mensal, só assim, planilhas. só para contextualizar, então chegou a pandemia, dia 16 de março, passamos uma semana assim, né, de o que que tá Uau, acontecendo, uau. até tomarmos pé. Aí qual foi a primeira ação que nós tomamos, tá? É isso que nós queremos contribuir com você, porque talvez você ainda esteja nessa situação, inclusive como casal. Primeira coisa, gente, entender as emoções. Eu falei: Rodney, É calma, o que eu vamos falei. ver o que está acontecendo. Então a gente começou a legitimar o que nós estávamos sentindo. E aí eu falei para ele assim: vamos ser racionais, vamos pegar um papel, vamos pegar nossas planilhas e vamos trabalhar. Sem dor, sem dor. Até porque nós não somos os únicos, está o mundo inteiro nessa situação. Vamos avaliar. E ali, gente, nós fomos fazer o nosso remanejamento orçamentário. A gente tirou tudo que a gente podia economizar, negociar e tal, remanejar e flexibilizar e tudo mais. Porque assim, Literalmente sair da zona de conforto e ir atrás de melhores condições em todas as situações que envolviam a nossa vida financeira.
né? E, Banco, e isso faz, cartão, tudo. e isso faz o quê? Isso faz com que você tire o foco do emocional. Quando a gente age, a gente sai do estado paralisado, de ficar ali digerindo as emoções, e a gente age. No que a gente age, a gente já começa a olhar para o futuro, a gente já sai daquele baque ali. E daí as coisas começam a acontecer e você vai se abrindo para a ajuda. Foi aonde eu fiz contato com o meu amigo, que também é coach, mentor, Rodrigo Schumacher. Schumacher, como é que tá os seus cursos? O que está acontecendo aí e tal? Ele me orientou, falou, vamos fazer uma mentoria. A princípio eu ia fazer, e aí eu comentei com ele sobre o Rodney. Ele falou, vamos fazer junto. E, gente, assim, que presente, né? Que presente. Porque muito do que as pessoas estão vivendo hoje na pandemia não é a pandemia, meu povo, não é. A pandemia desenterrou. Desenterrou. Então, assim, a forma que você lida com o seu dinheiro só apareceu aqui na pandemia, né? Não foi a pandemia. Porque a pessoa não tem uma reserva de segurança, a pessoa não tem um investimento, a pessoa tem uma única fonte de renda. São coisas que a gente escuta muito falar há muito tempo, mas quem é que faz verdadeiramente? E dali é isso que a gente quer contribuir aqui com vocês, porque no meio da pandemia foi onde a gente teve os nossos maiores ganhos, gente. Então, assim, eu até que a gente já tem conta única há muito tempo, eu sempre procurei, tá, ter uma educação financeira. Porém, nós somos unidade, não tem jeito. Um vai estar sempre interferindo no outro, né? E aí, ou o outro sai, ou você acaba indo para lá, porque é o contágio social, né? O marido, esposa, marido, família. É contágio social. E nós somos frutos do meio, nós somos a média das 5 pessoas que a gente se relaciona. E aí, há pessoas que a gente pode se afastar, mas há outras que não tem como, porque você casou e você vai ter que ficar ali, você quer ficar ali, né? E aí, o que aconteceu? Nesse momento, o Rodney se abriu para isso, ele fez um treinamento, fez uma mentoria, fez um treinamento com o Rodrigo Schumacher, e, gente, pasmem, né? Na hora que menos entrou dinheiro é onde a gente mais está investindo, né? Verdade. Ou seja... É onde você consegue quebrar todas essas crenças, né? Transformá-las de limitantes para potencializadoras. Você perde o medo, né? Você perde aquela insegurança, aquela ansiedade, que é o medo do futuro, né? Você muda o seu comportamento em relação ao dinheiro e à vida financeira. Você passa a investir antes de pagar qualquer coisa. Isso é uma experiência espetacular, gente. Vocês não têm noção como que é um gosto bom isso daí. Você sabe agora, certamente, para onde que o seu dinheiro está indo, qual a percentagem que você investe em cada coisa, você para qual separa sonho, para cada coisa, né? Para o sonho pra também, né? Sonho. Aquele retrato da sua visão extraordinária de futuro. Você começa a buscar aquilo de uma maneira bem... com ações, né? O sonho sai do papel. E é impressionante como que isso flui. Né? E aí, Só para terminar, eu pude ter um gosto muito especial de fazer pela primeira vez um investimento. Por quê? Porque eu aprendi como que se faz, aonde que se faz, o que é melhor, né, naquele momento. Aprendi a analisar, a saber o que é o melhor para aquela situação. O que isso vai me render e para onde que isso vai depois que eu receber esse rendimento. Gente, é um gosto sensacional. Só que são 2 pilares, né? São 2 coisas muito importantes. Ninguém consegue, não adianta você fazer um curso de educação financeira, aprender o que são ações, o que é um CDI, o que é um LCI, o que é tesouro, o que é um banco digital. Não adianta você ir aprender isso se você não mudar a sua mentalidade. Porque a verdade é que nós fizemos um treinamento, não foi, Rodney? Há 1 ano atrás você fez esse treinamento. Né? Há 1 ano atrás ele fez o treinamento. Ou seja, se a pessoa não mudar as crenças, não mudar os sentimentos, a mentalidade, ela não pratica, ela não faz. Não funciona. Então são 2 trabalhos, né? São 2 etapas. A primeira, gente, é mudar as crenças. É se curar.
E aí eu já vou dizendo o Trabalhar o seguinte, emocional. muitas vezes não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com o perdão que você precisa liberar para o seu pai, tem a ver com o perdão que você precisa liberar para sua mãe, para o seu passado, para sua culpa. Tem que fazer esse para casa. Depois, você também precisa aprender sobre ferramentas de educação financeira. Porque também, o que que acontece? Você muda a sua mentalidade, mas não vai atrás de ferramentas, né, de saber tecnicamente como fazer, você também não chegou a lugar algum, né? Então, eu vejo que é isso que nós vivemos, é isso que nós queremos contribuir aqui para vocês, sabe? Dinheiro, riqueza, pobreza, é só uma questão de mentalidade, sabe? É só uma questão de drive. Se você muda o seu drive, você muda. E aí, o que que acontece? Eu quero compartilhar com vocês, né? Quando a gente está com as nossas emoções equilibradas, a gente tem tranquilidade para criar. O nosso poder criativo volta. E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a criar, o Rodney começou a me ajudar, a gente se desdobra, porque os filhos estão dentro de casa, lógico. A gente desdobra aqui, um com o apoio do outro. E, gente, o dinheiro não deixa de entrar, né? O faturamento não deixa de entrar. Por quê? Porque uma coisa vai substituindo a outra, né? A importância de você ter uma fonte de renda variável. Porque se a gente estivesse hoje só no turismo, seria mais difícil, né? Mas a parte do desenvolvimento humano, eu estava conversando hoje com uma colega coach, aumentou. Para mim, a demanda aumentou, porque as pessoas estão mais fragilizadas, estão emocionalmente abaladas, precisando de orientação. Então, eu estou trabalhando muito, graças a Deus, né? Amém. É lógico, a gente não está feliz com a pandemia, a gente não queria que nada disso tivesse acontecido. Mas, pessoal, regra 10-90. 10% é o que nos acontece. 90% é o que a gente faz com o que nos acontece, né? E aí, só abrindo aqui um parênteses, amanhã temos uma outra live. E amanhã a live é com o Victor Goslin, que é o meu filho de 11 anos. O meu e também, né? E seu também. É o nosso filho de 11 anos. E ele vem aqui contar para vocês, nós vamos compartilhar com vocês esse outro lado, né? Como que ficou para os filhos, né? Para a maternidade, para a paternidade, tá certo? Então, nosso tempo está encerrando. Eu queria agradecer a vocês que entraram. Pela participação. E esperamos mesmo que possa fazer diferença na sua vida, né? Que possa unir você com seu marido, com a sua esposa. Que vocês possam entender que ainda tem jeito, que não acabou, que está só começando. Que vocês possam realmente pegar tudo isso aí, transformar em aprendizado, em criatividade, em novas iniciativas, gente, novos negócios, sabe? As pessoas são tão talentosas. Vocês são tão talentosos, o ser humano é tão rico de talentos, de dons, né? E vamos colocar isso para fora, né? E honrar. Despertar mesmo, né? Beijo, Guilherme, mamãe te ama. Beijo, Guigui tá lá na casa da vovó mandando beijo aqui, ó, pro papai e pra mamãe. Beijo, papai e mamãe te ama muito. E, gente, e honrar o nome do Senhor Jesus. Porque quando nós arregaçamos nossas mangas e defendemos a nossa família, quando a gente não desiste do nosso casamento, quando a gente não desiste do extraordinário, a gente está honrando a Deus. Porque Deus ama a família. Deus ama a família. Ele ama que os filhos cresçam em amor, em segurança, em proteção. Isso muda a humanidade, isso muda o mundo. É isso que nós precisamos fazer. Mulheres, eu falo para as mulheres que estão aqui, porque semana que vem a gente começa o método Mulheres em Ação. E é uma ótima oportunidade para você que é mulher, você que precisa de uma luz, de uma orientação. Eu quero dizer para você, se funcionou para mim, vai funcionar para você. Vai funcionar para você. Ah, Nádia, mas eu não quero casar, eu não quero ter filho. Tá tudo bem, mas você tem outros pilares. Você tem outros pilares. E você merece ser feliz em todos os pilares.
em todos os pilares. Eu amo a minha família, eu amo o meu marido, eu amo os meus filhos, mas eu sou realizada profissionalmente, eu sou realizada socialmente, intelectualmente. A gente não precisa escolher uma área da vida, e isso para mim foi uma crença durante muito tempo. Ou eu seria feliz no casamento, ou eu seria feliz profissionalmente. E não, nós não só podemos, nós temos uma promessa sobre a nossa vida, de sermos felizes em todas as áreas da nossa vida. Amém. Mas Recebendo. existe um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago. E a pergunta para você nessa noite é: você quer mesmo isso? Você está disposto e disposta a pagar esse preço? Sair da sua zona de conforto? Porque é só isso que você precisa fazer. Porque o resto acontece, gente. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. O Rodney está fazendo uma live comigo. Ó, um beijo grande. Um beijo especial para minha prima Márcia Maia, que está aqui conosco. Marcinha, obrigado por participar. Flávia também. Fabiola lá, Fabiola. Gente, e para fechar, né? Faltam 3 minutos aqui. Rodney, eu quero te falar o quanto que eu te amo, o orgulho que eu tenho de você, eu o também, marido Preta. que você tem. Ele contou meu apelido, gente. Ele contou meu apelido. E eu quero honrar a Deus, né? Deus, a misericórdia, a graça do Senhor Jesus. Amém. E traz esse Deus Toda para honra e sua toda vida. glória. Traz esse Deus para o seu casamento, tá? Deixa ele sentar na mesa aí com você, com seus filhos. E traga esse Deus. Deixa ele ser a terceira dobra. Deixa ele ser a terceira dobra. Tá bom, gente? Ó, um beijo. Beijo E a aí, todos. olha só. A Tchau. surpresa é o seguinte. Eu vou printar a tela, vou colocar lá no meu perfil. Aliás, vou pôr o vídeo lá no perfil. E nós vamos fazer um sorteio. Eu vou fazer um sorteio de um mapeamento de perfil comportamental para um casal. Eu quero um casal, marido e mulher. Eu vou sortear para um casal o mapeamento de perfil comportamental. Então, você vai lá no feed, comenta, marca uma pessoa e você vai estar concorrendo a esse sorteio. Boa sorte. Valeu, gente. Beijo para vocês. Beijo, obrigado. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Agora eu vou encerrar. Beijo, gente. Muito obrigada, viu?